Nossa conversa nesse vídeo é com o professor, escritor, comunicador popular, youtuber e candidato ao governo de Pernambuco, o comunista Jones Manoel. Você tem um crescimento do interesse hoje, muito mais na juventude, mas não só pelo pensamento marxista. A minha geração ela está revisitando e refazendo esse balanço, né, do que foram as experiências do século XX e do que são as experiências que estão vivas até hoje, né, como Cuba, como o Vietnã, como a própria China. E a própria ideia de reserva ambiental é uma criação do movimento comunista que o mundo capitalista assumiu, né? Tem um problema com certo ambientalismo de origem europeia e pequeno-burguesa, que ele acha que a questão ambiental é só plantar árvore enquanto o povo está sem saneamento básico. Oxe, quando eu uso lugar de fala, interseccionalidade, empoderamento, nada disso eu uso. As pessoas estão viajando, colocando como mote ganhar no primeiro turno, quando na verdade o mote deveria ser tirar a voto de Bolsonaro. Bom, o papo de hoje vai ser com o professor, youtuber, escritor, comunista Jones Manoel. Mas antes de a gente começar a conversar, eu queria lembrar você para assinar o canal, se inscrever no canal, ativar o sininho e fazer o compartilhamento para esse conteúdo circular entre as pessoas que conhecem você, os seus amigos, porque eu lembro sempre que o YouTube é um espaço de muito conteúdo retrógrado, de direita, discurso de ódio. Então, esse espaço aqui tenta ser um espaço de discussão progressista e um debate tranquilo, sem apelação. Então, se você prefere esse tipo de debate àquela apelação de ter um contra o outro, lado X, lado A contra o lado B, então você me ajuda aí a fazer circular esse conteúdo. E o conteúdo de hoje, imagino que seja um papo bem interessante, com o Jones Manoel. Tudo bem, Jones? Como é que tá? Tudo bem, Chico. Estou bem cansado com as tarefas de militância, de campanha, mas bem apostos. É um prazer estar conversando contigo. Agradeço demais o convite e vamos embora para o debate. Beleza. Na última vez que a gente conversou, foi para uma entrevista, numa matéria no ano passado, em que eu falei com você, falei com outros comunistas como Flávio Dino e militantes, o Orlando Silva e outros, e falando sobre a onda de anticomunismo que desde 2018 foi crescendo, talvez um pouco antes até, veio crescendo, e o comunismo que já estava integrado praticamente na vida política do país, naturalizado como deve ser, voltou a ser um debate cheio de lendas sobre o comunismo, e a gente falava do que estava acontecendo. Você até me dizia que algumas vezes tinha ataques, outras militantes, a Lorena, por exemplo, disse que evitava usar às vezes uma blusa com um símbolo e tal. Então, nesse momento, nessa circunstância, você vai e resolve lançar a sua candidatura ao governo de Pernambuco. Como é que é? Esse é o momento ideal, tem certeza? Veja, Chico, o cenário político brasileiro, a gente vem vivendo um processo, ao mesmo tempo que cresce o anticomunismo muito, e eu diria que a disparada do anticomunismo no mundo é a partir da crise de 2008, a crise internacional do capitalismo. Dali em diante, a máquina de propaganda anticomunista foi lubrificada, teve um novo boom, né, de produções anticomunistas, o que se mistura também com a própria ascensão da China, né, o que alguns vêm chamando de uma nova Guerra Fria, e se particulariza no Brasil, especialmente a partir de 2016, com o crescimento dos grupos reacionários. Paralelo a isso, porém, você tem um crescimento do interesse, hoje, muito mais na juventude, mas não só pelo pensamento marxista. Né? Eu acho que a própria existência do meu trabalho é um exemplo disso, porque para além do YouTube, né, eu participo de um podcast, o Revolution, que é o maior podcast marxista do Brasil, que tem milhões de acessos por ano. Eu dirijo uma coleção na Autonomia Literária, junto com Gabriel Lando, que é Quebrando as Correntes, que já lançou 2 livros, o Revolução Africana e o Raça, Classe e Revolução, que são sucesso. Desde 2019 para cá, passei em mais de 60 cidades fazendo atividade, graças a Marx, Engels, Lenin, Jesus, sempre lotadas e por aí vai. Então, veja, há uma busca maior. O que é o marxismo? O que foram as experiências socialistas do século XX? Eu acho que a sua geração, Chico, ela meio que
quando o muro é derrubado, a União Soviética cai, ela aceita o balanço que aquilo ali foi um fracasso e vira a página. A minha geração, ela está revisitando e refazendo esse balanço, né, do que foram as experiências do século XX e do que são as experiências que estão vivas até hoje, né? Como Cuba, como Vietnã, como a própria China, que tem uma polêmica gigantesca se a China ainda é ou não uma experiência socialista. Então, acho que tem um interesse maior. Só que esse interesse ele precisa se ampliar para além de uma perspectiva de uma teoria marxista. Veja, é fundamental a gente atrair determinados setores da sociedade que já são mais ou menos organizados, que já têm uma visão progressista, para se radicalizar. Outros setores da sociedade que não estão organizados, que não têm experiência política, a gente vai atrair para o movimento comunista a partir de outras perspectivas, apresentando propostas concretas para transformar sua vida, sempre de uma perspectiva radical. Então, a oportunidade de uma eleição majoritária para governo do Estado, ela possibilita que o partido, e eu, como o candidato do partido do PCB, consiga dialogar com setores da sociedade que a gente normalmente não alcança ou alcança pouco, e agora está alcançando mais. Então, assim, o PCB me lançou pré-candidato ao governo de Pernambuco em dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado até agora, eu dou uma média, Chico, de uma entrevista a cada 2 dias. Essa semana eu estou dando 2 entrevistas por dia, sabe? Então, assim, estou debatendo muita coisa, conversando com muita gente, recebendo convites fantásticos de rádio do interior, que eu nunca poderia dar uma entrevista, sabe? E aí, ontem mesmo eu dei uma entrevista para uma rádio que pega Serra Talhada, Afogados e Betânia. Nunca fui em Betânia, a gente não tem militante do PCB organizado em Betânia, mas, pô, estava ontem por 1 hora falando para o povo de Betânia, e aí debatendo a reforma agrária, debatendo o problema da falta d'água, debatendo a ausência de um sistema de transporte na cidade, né, e nossas propostas para resolver isso. Ou seja, a eleição, para além da perspectiva de ganhar, porque a gente não entrou na eleição só para marcar posição, a gente entrou na eleição para ganhar. E aí, claro que ninguém é inocente, que não sabe da dificuldade, que não sabe que o sistema eleitoral burguês trabalha contra a candidatura com as características da nossa, mas para além da perspectiva de ganhar o governo de Pernambuco e assumir a cadeira no Palácio Gregório Bezerra, que é como a gente vai mudar, né? Hoje é Palácio Campo das Princesas, a gente vai mudar para, aliás, Casa Gregório Bezerra. É também importante para o crescimento do partido, para a visibilidade do PCB, para a visibilidade de uma proposta marxista. E eu acho que o PCB acertou muito. Só tem um dado, para concluir essa resposta, que eu acho significativo. No dia que a gente anunciou na internet a pré-candidatura ao governo de Pernambuco, nas 48 horas seguintes, quase 1 milhão de pessoas foram no Google pesquisar meu nome. Dessas quase 1 milhão de pessoas, mais ou menos 400 mil de Pernambuco. Ou seja, saiu na imprensa e começou a aparecer nos jornais aqui locais, nos blogs, o pessoal comentando, por aí vai. Então, muitas pessoas que nunca tinham ouvido falar o nome PCB ou Jones Manuel, quando viram, quem é esse tal de Jones aí? Quem? E foram lá, sabe? Então, assim, isso já mostra um acerto político gigantesco do PCB, porque você tem uma demanda para uma candidatura de esquerda aqui em Pernambuco não suprida, que a gente quer suprir essa demanda. Agora, quais são as suas plataformas? O que o comunismo vai propor para Pernambuco, para a política de uma maneira geral, né, e para Pernambuco na administração? O que você propõe? Veja, a resposta seria muito ampla, mas vou sintetizar em 4 pontos. Primeiro, uma ruptura com o sistema político atual, né? O sistema político de Pernambuco se caracteriza por um ajuntamento de oligarquias locais que são dirigidas por determinado projeto político, nesse momento o projeto político do PSB. Né? Então é aquele típico governo burguês, sem nenhuma participação efetiva da população, sem democracia direta, sem democracia participativa, sem que o povo trabalhador, a partir das suas expressões organizadas, os sindicatos, os movimentos populares, a universidade, os movimentos de cultura, participem do que é a definição da política de governo, do que são as prioridades orçamentárias. Então a gente defende um governo baseado no poder popular. Usar o governo de Pernambuco para estimular a organização da classe trabalhadora, para criar conselhos com capacidade de deliberação, para criar um grande programa parecido com orçamento participativo, só que com orçamento de verdade, né? Porque a experiência do orçamento participativo, embora significativas, normalmente você tinha no máximo 5% do orçamento em jogo para a população definir. Então, realmente chamar a população para se organizar, para disputar o orçamento, para definir os rumos do orçamento, para ter uma governabilidade baseada na mobilização popular.
no povo organizado, contra as oligarquias tradicionais que governam Pernambuco. Tem um dos candidatos aqui, o Miguel Coelho, a família dele governa Petrolina há 150 anos. Né? Parente do Fernando Bezerra, né? Isso, filho do Fernando Bezerra Coelho. Então, assim, coloca essas oligarquias pela primeira vez na história na oposição, todas elas. Então, a oligarquia dos Mendonça, lá de Belo Jardim, a oligarquia dos Coelhos, de Petrolina, a oligarquia dos Cavalcante, e por aí vai, vão todos para a oposição e a gente vai ter um governo de enfrentamento baseado na mobilização popular, em chamar o povo para ocupar o centro da arena política. O segundo aspecto fundamental é uma proposta de universalização dos direitos sociais. Né? Pernambuco, no estado de 10 milhões de habitantes, por exemplo, tem 1 milhão de analfabetos. Pernambuco não tem, por exemplo, uma estrutura médico-hospitalar para atendimento de média e alta complexidade satisfatória no Sertão e no Agreste. O que existe na região metropolitana é pouco, mas ainda existe alguma coisa. O governo do PSB, esses quase 16 anos de governo, construiu 3 novos hospitais, todos os 3 na região metropolitana. Né? Então, por exemplo, o povo de Petrolina, uma cidade de mais de 450 mil habitantes, não tem hospital municipal, não tem hospital estadual. Às vezes tem um acidente, tem um problema grave, precisa pegar uma condução e viajar 12 horas para vir para Recife pegar atendimento no Hospital da Restauração. Garantir a universalização do acesso à cultura, à saúde, à educação, ao transporte. Pernambuco tem um sistema de transporte que é aqui gerido na região metropolitana pelo Sistema Grande Recife, que é ruim, que é caro, que é perigoso, que tem vários acidentes, e no Agreste, no sertão do estado, o governo do PSB deixou a cargo dos municípios. Então você tem sistemas de transporte sucateados, com ônibus velhos, cheio de acidente, em que cada prefeitura faz o que quer. Então, você tem prefeituras que o trajeto do ônibus é, sei lá, 5 minutos e a passagem é R$5, R$6, porque não tem regulação nenhuma. Ou seja, garantir que os direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição, né, educação, saúde, cultura, lazer, esporte, sejam universais por todo o Estado. Descentralizar as capacidades de investimento estatal e equipamento público da região metropolitana para todo o Estado, do litoral ao sertão, e melhorar substancialmente o que existe, que é muito precário. O terceiro aspecto é um programa radical de geração de emprego, mas gerar emprego com foco também na preservação ambiental. Pernambuco é o estado que tem o maior desemprego do Brasil pelo 3º ano seguido, é também o estado recorde em desmatamento e destruição ambiental. Para você ter uma ideia, Chico, o atual governo do senhor Paulo Câmara quer privatizar uma ilha, próximo do Complexo de Suape, a ilha de Caucaia, para entregar para a mineradora, sabe? Com 400 famílias pesqueiras, marisqueiras vivendo lá. Ele quer privatizar a ilha, entregar para a mineradora para destruir aquele bioma. Então a gente precisa gerar emprego de maneira urgente, mas gerar emprego dentro de uma perspectiva de uma política verde, de preservação ambiental, de mudança de matriz energética e também, dentro disso, com um combate à fome, né? Porque Pernambuco, de novo, no universo de 10 milhões de habitantes, tem mais ou menos 2 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave ou moderada, ou seja, passando fome ou próximo disso. Então, a política real de reforma agrária, construção de restaurantes populares nas diversas cidades polos de cada região, uma política que incentive a construção de moradia popular, porque gera muito emprego de maneira muito rápida, de recuperação ambiental, de recuperação de rios, até dentro de uma política também de estimular o transporte fluvial, que tem várias capacidades aqui em Pernambuco e que também não é utilizado, né, porque no Brasil inteiro só se olha para o transporte rodoviário, ou seja, um grande programa de geração de emprego combinado com a preservação ambiental e o combate à fome, que passa diretamente por uma política também de reforma agrária, que é uma bandeira central da nossa pré-campanha, que só a gente vem falando aqui em Pernambuco, acho importante destacar. E o terceiro aspecto é uma mudança radical na composição e na execução do orçamento, né? Eu costumo dizer que o orçamento público não é uma questão técnica. O orçamento é fundamentalmente uma escolha política, um conflito redistributivo, uma das dimensões da luta de classes, ou seja, quem perde na montagem do orçamento, quem é principalmente tributado e quem se beneficia na execução do orçamento, quem é o principal beneficiário do gasto público. Pernambuco ele tem uma característica, como a grande parte dos estados, tem uma arrecadação centrada no consumo, né, nas classes trabalhadoras, em que tem papel de destaque o ICMS, e na hora de executar o orçamento, são os ricos, os usineiros, os latifundiários, as empresas de ônibus, as construtoras, o maior beneficiário. Acho que um exemplo significativo disso
é que todo ano as empresas de ônibus têm 300 milhões de reais em subsídios do governo do estado. O setor sucroalcooleiro, o setor da cana-de-açúcar, também só sobrevive com subsídio, com desconto de ICMS, até porque, inclusive, a competitividade do setor sucroalcooleiro de São Paulo é muito maior que a de Pernambuco, é de Alagoas. Então, esse setor se mantém esses dois estados de maneira totalmente artificial, né? Um povo que fala muito de livre mercado, de concorrência, mas não quer livre mercado, né? Inclusive, eu desafio os canaveiros aqui de Pernambuco a encarar o capitalismo. Vamos lá para o livre mercado, gente. Vamos concorrer aí com São Paulo. Então, assim, a gente vai tirar, por exemplo, o subsídio desses dois setores e, em vez de fazer graça para empresário de ônibus, para usineiro, a gente vai garantir que, por exemplo, tem um programa fundamental aqui em Pernambuco, que é o Chapéu de Palha. Foi criado pelo senhor Miguel Arraes para trabalhadores da cana-de-açúcar, da fruticultura, no período de entre safras, terem uma renda, né, porque eles ficam desempregados. O Chapéu de Palha só atende a 37 mil famílias e paga menos que R$300. A gente vai ampliar o Chapéu de Palha, a gente vai garantir que o valor seja, no mínimo, meio salário mínimo reajustado de acordo com a inflação. Então, a gente tira 300 mil das empresas de ônibus, deixa de fazer graça para o empresário de ônibus e vai garantir renda para as famílias agricultoras do Agreste, do Sertão e da Zona da Mata. Ou seja, recompor todo o orçamento para fazer com que o povo trabalhador se beneficie do orçamento, seja o principal destinatário do gasto público e que quem tem mais dinheiro pague mais impostos na hora da montagem desse orçamento, inclusive parando com essa política de isenções fiscais criminosas, que aqui em Pernambuco, como em todo o Brasil, é uma farra para empresário que não paga conta de água, não paga conta de luz, não paga ICMS, ganha terreno e por aí vai. Chega com aquela história de que é preciso de isenção fiscal para criar emprego e na hora de você fazer a conta de quantos empregos criou, não criou nada além do que criaria, mesmo que não tivesse incentivo. Ô Jones, saindo da parte administrativa e falando um pouco mais do ideológico, você falou aí que um dos temas seria também a preservação ambiental, né? Você falou aí da depreciação ambiental que acontece em Pernambuco, criticou isso. Esse é um tema novo no comunismo. Assim, é um tema novo de uma maneira geral, né? Tanto no capitalismo quanto no comunismo, mas os comunistas parece que resistiram um pouco a esse tema, porque achavam que esse tema entre a distribuição de renda, a redistribuição de renda, ou a luta de classes e o tema ambiental talvez não tivesse muito a ver. Só que é uma nova visão, todas as ideologias vão se renovando, né? E aí incluiu também o tema ambiental. Aí tem um debate surdo ainda contra os comunistas de um pouco mais de idade e que resistem um pouco mais aos chamados temas identitários. Eu sei que você também tem uma visão peculiar, você não é nem tanto identitária quanto a maioria das pessoas gostaria que fosse, talvez, mas você também inclui esse tema no seu debate. Então, só para explicar melhor para quem está nos vendo, quer dizer, o tema identitário tem a ver com a identidade de grupos, né? Os negros, a luta antirracista, as mulheres, a luta antimachista, a luta contra a homofobia, e junto a isso, não é um tema identitário, mas é um tema novo, o tema ambiental. Esses temas novos, um grupo de pessoas talvez mais resistentes, de mais idade no comunismo, que eu sigo, inclusive, volta e meia criticam, usam esse termo identitário de uma forma pejorativa, criticam essa ênfase nessa questão identitária. Como é que você equilibra a luta de classes com o identitarismo? Então, Chico, meu filho é uma tradição comunista que ela não teve dificuldade, né, de pensar questão ambiental. Eu sou um dos organizadores do livro Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista, que tem um Thomas Sankara na capa. Thomas Sankara é aquele que eu defendo ser o maior líder marxista da história de África, foi o líder da Revolução em Burkina Faso, que tinha um programa ambiental como uma questão central, né? A desertificação era um problema central em Burkina Faso, e aí o governo revolucionário Thomas Sankara, para a Revolução de Agosto, teve enfrentamento à desertificação, replantio de árvores, recuperação de rios e mananciais poluídos, enfim, inclusive o Thomas Sankara tem uma visão tão avançada que ele incluiu a questão ambiental
nos currículos escolares. Então, as crianças na escola revolucionária de Burkina Faso aprendiam a importância de uma relação harmoniosa ser humano e natureza e da preservação ambiental como próprio elemento de construção socialista no país, né? A gente poderia até dar o exemplo da própria União Soviética e da China maoísta, e a União Soviética no período de Stalin, por incrível que pareça, a despeito de todo aquele impulso produtivista, industrializante, por aí vai, teve uma importante política de conservação ambiental, e a própria ideia de reserva ambiental é uma criação do movimento comunista que o mundo capitalista assumiu, né? A ideia de um Mas conservação. a China, por exemplo, a poluição ambiental por causa do uso de energias sujas, né, a gente pode chamar assim, é um problemaço, né? Era bem mais, né? Hoje em dia está muito avançado. Claro, a China tem um problema que a China usa muito carvão mineral, ainda como elemento de produção de energia. Mas a China já é hoje, por exemplo, o país que mais investe no mundo, já é hoje não, faz 7 anos, em tecnologias verdes, já tem a maior frota do mundo de carros e ônibus elétricos, e já é o país que nos últimos 10 anos mais recuperou a área de vegetação devastada, né? Então, vem avançando. E a própria Cuba de Fidel Castro, desde o final dos anos 80, Fidel Castro foi pioneiro num debate ambiental e no enfrentamento entre a crise ambiental relacionando com a luta anti-imperialista, né? Compreendendo que não dá para enfrentar a emergência climática, o debate ambiental, com o nível de desigualdade entre norte e sul global que a gente tem. Isso passa por também uma redefinição de responsabilidades e de riquezas, né? Então, é claro que existe uma tradição comunista, muito ligada, inclusive, a uma perspectiva desenvolvimentista, e veja, eu defendo a industrialização do país, eu quero que esse país tenha indústria, eu quero industrializar ele de norte a sul. Agora, um processo de industrialização que passe por uma relação harmoniosa ser humano e natureza. Até porque, veja, Chico, tem um problema com certo ambientalismo de origem europeia e pequeno-burguesa, que ele acha que a questão ambiental é só plantar árvore enquanto o povo está sem saneamento básico. Então, a gente tem o que se chama de uma visão integral do ambientalismo a partir da ecologia marxista, que é entender que a relação ser humano-natureza perpassa todas as sociabilidades humanas, inclusive nas áreas urbanas. Então, a política ambiental na área urbana, por exemplo, em Pernambuco, só 30% do povo tem acesso ao saneamento básico. A gente precisa universalizar o saneamento básico, ao tratamento de esgoto. Isso é parte de uma política de preservação ambiental, de uma relação mais harmoniosa do ser humano e natureza. Esse é um ponto. O segundo ponto é que eu não uso o termo questão identitária. Não uso o termo questão identitária. Por quê? Eu defendo que o Brasil, a despeito dos problemas que a gente teve aqui no debate racial, historicamente, né? Por muito tempo, por exemplo, a esquerda aderiu ao próprio mito da democracia racial e por aí vai, mas o Brasil tem um patrimônio crítico acumulado sobre opressões, porque historicamente os marxistas usam o termo opressão para se diferenciar do termo exploração. Ou seja, exploração é aquela clássica extração de mais-valia no âmbito da fábrica e da empresa, e a opressão é uma forma particular de dominação sobre determinados grupos e setores da sociedade que também se combina com a exploração, né? Então, mulheres, pessoas negras, nacionalidades oprimidas, como o caso, por exemplo, dos irlandeses oprimidos no Reino Unido, questão religiosa, né, que também em vários países é um tema central e por aí vai. Ou seja, a opressão é uma forma de preconceito, de discriminação, de dominação política e de sobreexploração sobre determinados grupos a partir de alguns marcadores sociais. Aqui no Brasil, veja, a gente tem a obra do grande Clóvis Moura debatendo a questão racial. Tem a obra de Florestan Fernandes, de Darcy Ribeiro, de Elizabeth Lobo, de Eliette Safiotti, de Nelson Werneck Sodré. A gente tem um acúmulo gigantesco para pensar como o povo trabalhador desse país não dá para ser pensado fora da questão racial, dado que a questão racial é a questão fundante da formação social brasileira e do próprio povo brasileiro. Lembro, inclusive, o grande livro de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, né, como Darcy pensava o papel do elemento negro, do elemento indígena na formação desse povo brasileiro. Então, assim, o termo identitário, pautas identitárias, é um termo que vem dos Estados Unidos, entra no Brasil faz mais ou menos 10 anos, remete também a um debate alemão e anglo-saxão, que era muito melhor que esse atual, que é um debate sobre teoria do reconhecimento, que tem seu ponto fundamental com a obra
do alemão Axel Honneth, né, e que depois também circula muito nos Estados Unidos a partir da obra da Nancy Fraser. Então, desse debate sobre teoria do reconhecimento a partir de identidades negadas ou com déficit de reconhecimento, se vira um debate sobre pautas identitárias, um debate gringo ruim, simplista e que desconsidera que não dá para pensar o povo brasileiro fora da questão racial e da questão de gênero, por exemplo. Porque mais da metade do proletariado brasileiro é não branco e feminino. Então, quando a gente fala assim, não, é questões identitárias e separadas da luta de classe. Peraí, qual é a cor dessa classe trabalhadora? Ela é negra. O marcador racial é fundamental na explicação da exploração da classe trabalhadora e do próprio processo de dominação política, assim como o marcador de gênero. Dou um exemplo bem simples, Chico. O Brasil é campeão mundial de acidentes de trabalho na construção civil. Né? A gente, segundo os dados mais confiáveis do CAGED, a gente tem mais de 200 mil acidentes por ano na construção civil. Isso não choca ninguém, isso raramente é notícia é tema de reportagem especial, isso não sai no Fantástico no domingo à noite, e por aí vai. Mas por quê? Boa parte dos trabalhadores da construção civil são pessoas negras e no sul e sudeste do país são imigrantes nordestinos, chamados de Paraíba, baiano e por aí vai. Ou seja, o elemento marcador racial, do racismo, da desvalorização da vida negra, está diretamente ligado às péssimas condições de trabalho na construção civil, que faz com que todo ano milhares de operários se estourem trabalhando, fiquem com sequelas, morram e que não chama a atenção de ninguém. Ou seja, não dá para pensar a exploração da construção civil sem pensar a cor desses operários, desses peões, né, como o pessoal chama. Assim como não dá para pensar as desigualdades de classe no Brasil sem pensar o papel de mais ou menos 12 milhões de mulheres negras que são empregadas domésticas e que garantem a reprodução da condição de classe da classe média, porque o que a gente chama de trabalho reprodutivo não é feito na família de classe média pela família, no âmbito privado. É feito pela força de trabalho baratíssima dessa mulher negra. Então, assim, quando a gente for debater, por exemplo, desigualdade de classe no Brasil, o abismo fosso entre a classe trabalhadora, a classe média e a burguesia, não dá para não falar, por exemplo, da questão de gênero, do trabalho reprodutivo, e como a mulher negra assume historicamente esse trabalho reprodutivo. Então, o meu debate, a minha luta, Chico, eu sou quase sozinho falando isso, viu? Mas não tem problema não, eu morro sozinho falando isso. É que a gente deixa esse negócio de pauta identitária, identitarismo, e volta a ler Darcy Ribeiro, e volta a ler Florestan Fernandes. Percebe? Deixa eu te fazer uma pergunta para não estender muito para partir para política nacional, só para um ponto que um ponto, vai na canela desse assunto. Assim. O que você acha do termo lugar de fala? Não uso, acho equivocado cientificamente, acho inútil e acho prejudicial ao debate político. Eu acho que eu não uso lugar de fala, interseccionalidade, empoderamento, nada disso eu uso. Não, esses outros não, mas eu te confesso que lugar de fala, eu reconheço uma utilidade, que também é o seguinte, eu sei que a tua crítica não é por aí, mas tem uma turma que é reacionária e tal, e qualquer novo termo que aparece na discussão acaba sendo desqualificado como uma coisa menor e tal. Eu sei que não é esse que é o caso. Chama de pós-moderno. Assim, e tem muitas vezes alguma coisa da pós-modernidade vai se encontrar aí. Mas eu acho que no caso do lugar de fala, acho que vale quando a gente usa esse termo quando alguém que é oprimido e não participava do debate passa a participar do debate e ser ouvido, e ter uma fala para ser ouvido. Não que ele vá ter mais razão que os outros, isso é um erro, talvez, comum, de que a pessoa que é oprimida, se falar, vai ter mais razão do que os outros. Muitas vezes uma pessoa que estuda e está no entorno dele, infelizmente, vai ter uma visão mais complexa e mais completa do que quem sofre. Mas o sofrimento, por si, é importante que seja relatado e que não seja excluído do debate. Então, um lugar de fala eu acho importante quando é assim, quando é reconhecer que uma pessoa que é oprimida por um sistema qualquer, seja o racista ou machista ou qualquer outro, seja trazido para o debate para que ele seja ouvido em pé de igualdade, e que aí isso não vinha acontecendo. Era comum que as pessoas
brancas falassem, ou estudiosos falassem pelos negros oprimidos, que os homens falassem pelas mulheres. Então, trazer as mulheres e os negros oprimidos, não só o negro que tem uma boa classe social, aquele realmente que sofre lá na favela, trazer para falar e colocar sua experiência, eu acho importante. É só dessa forma que eu entendo o lugar de fala como algo útil. Agora, se for para dizer assim, não, eu sofro, é aquela como se diz, o super trunfo do sofrimento. Não, eu sofro, então eu sei do que eu estou falando e você não sabe nada. Aí vai ficar realmente uma segmentação de discussão louca e ninguém chega a lugar nenhum, né? Veja, só um comentário rápido, eu tenho concordância com a lógica do raciocínio, mas mesmo assim uma oposição ao uso do termo, que aí não dá para a gente se desdobrar muito nisso, mas eu até gravei um vídeo no meu canal de quase 1 hora, crítica ao conceito de lugar de fala, justamente explicando porque eu não uso esse conceito. E agora, em agosto, eu publico um artigo na revista Crítica Marxista, se eu tiver tempo de escrever por causa da campanha, em que eu desenvolvo, inclusive, a ideia. O centro da minha questão, não sou como esses marxistas, alguns poucos reacionários, que é isso, tem uma visão pura de luta de classes, como se a luta de classes não tivesse marcadores raciais, de gênero, de sexualidade, de região, que o Brasil, como país continental, tem uma questão regional ainda não resolvida, e por aí vai. A minha questão é a gente mergulhar no melhor pensamento crítico. Esse, para mim, é o centro do problema. Veja, eu acho que a gente não precisa de lugar de fala quando a gente tem Clóvis Moura e Lélia Gonzalez, por exemplo. É isso, assim. Vamos ler Clóvis Moura, deixa essas modas estadunidenses para lá. Inclusive, se for ler as modas estadunidenses, pô, vamos pegar o melhor, né? Vamos pegar a Angela Davis, vamos pegar os Panteras Negras, vamos pegar uma Sarah Hayden, vamos deixar esse povo acadêmico aí, liberal, de lado. Angela Davis, que aliás diz que não sabe por que a gente lê os americanos se a gente tem tanto pensador bom brasileiro por aqui. Ela própria diz isso. Exato. Ô Jones, política nacional. Eu dei uma nota, uma matéria pequena, outros veículos deram também, e a discussão do Twitter nos últimos dias se deu em torno disso, de uma manifestação da drag queen Rita Von Hunt, que é o personagem do professor, né, paulista, que criticava a fala do Lula no lançamento da pré-candidatura ao lado do Alckmin, dizendo que deixou de falar de vários assuntos que são importantes, como violência policial e outros assuntos que estavam na pauta do PT antes do lançamento da candidatura, que foi uma conciliação, foi um discurso de conciliação, e por isso ela não aconselhava o voto no Lula no primeiro turno e até indicava votos no PCB e na UP. E aí virou um grande debate, às vezes até como tudo na rede social vira uma treta gigantesca, né? Mas, assim, você não acha que a gente está num... Eu vi que você, em alguma medida, se não me engano, concorda um pouco com ela, com essa crítica, e que no primeiro turno esse voto não é tão... O voto no Lula não é tão... É possível dar um voto mais radical à esquerda, e que esse voto não é tão essencial assim. Apesar da... Você acha isso mesmo com essa grande ameaça do Bolsonaro ir para um segundo turno e estender mais essa tentativa de golpe que parece que já começou, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Certo. Primeiro, eu acho que tem um falso debate aí, Chico. Veja, para derrotar Bolsonaro é fundamental tirar voto dele. Todo voto tirado de Bolsonaro contribui com a derrota dele. Essa história de quem não vota Lula no primeiro turno está ajudando o Bolsonaro, isso é falso. Então, as pessoas, por exemplo, que votam no Ciro Gomes e não votam no Bolsonaro estão ajudando a derrotar o Bolsonaro. As pessoas que votam no Leonardo Péricles, da UP, estão ajudando a derrotar o Bolsonaro. As pessoas que votam na Sofia Manzano, do PCB, estão ajudando a derrotar o Bolsonaro. Aí vem o argumento seguinte, que é: não, mas o Lula pode ganhar no primeiro turno se todo mundo votar nele. Veja, na história brasileira, desde a Nova República, só teve 2 vezes que se ganhou no primeiro turno, que foi com a FHC. É isso? De FHC para lá, mas ninguém nunca na história ganhou no primeiro turno. E aí, por que a FHC ganhou no primeiro turno? A FHC era o candidato que cimentou um bloco burguês gigantesco, então teve apoio de todo empresariado, de camadas médias, do latifúndio, das várias oligarquias do Nordeste, na época perfiladas no PFL, por aí vai. E aí teve aquela popularidade gigantesca, assustadora do Plano Real. Então, o FHC ganhou 2 eleições na aba do Plano Real. Assim, foi basicamente isso. Depois disso, nunca mais se ganhou.
Percebe? E aí, veja, não existem sinais hoje, claros, inequívocos, que o Lula vai ganhar no primeiro turno. A gente está em maio. Tem muita coisa para acontecer. Veja, há uma certa ansiedade, um falseamento do debate. Só dar um exemplo, Chico. Saiu uma pesquisa do Datapoder mostrando que 70% do povo apoia uma intervenção na Petrobras para reduzir o preço dos combustíveis. Se o Bolsonaro resolver dar um cavalo de pau para tentar ganhar a eleição, fizer uma intervenção na Petrobras, acabar temporariamente com o PPI, baixar o preço da gasolina para, por exemplo, R$ 5 o litro, que é plenamente possível de fazer isso hoje, com uma canetada, o Bolsonaro dispara na popularidade. É preciso, as pessoas estão viajando, colocando como mote ganhar no primeiro turno, quando na verdade o mote deveria ser tirar voto de Bolsonaro e o mote deveria ser conquistar os votos brancos, nulos e abstenção, que cresce ano após ano. Faz mais de 20 anos que o número de pessoas que votam branco, nulo ou se abstém cresce na eleição. E a gente precisa que essas pessoas votem. A gente precisa que essas pessoas se mobilizem, que essas pessoas assumam a tarefa de votar contra Bolsonaro. Então, assim, tá acontecendo um certo delírio, que é desconsiderar que a eleição é daqui a 5 meses, que tem muita coisa para acontecer, e que o Bolsonaro está no governo, tem a máquina na mão, e em vez de brigar com a esquerda socialista, que não vai votar em Lula no primeiro turno, mas já está há muito tempo fazendo campanha contra Bolsonaro, a gente tem que estar atento para desgastar e derrotar o Bolsonaro, porque é isso, veja, se o Bolsonaro resolver, quando ele chegar mais próximo de agosto, dar um cavalo de pau na economia, mesmo se indispondo com o mercado, com o capital financeiro, com a burguesia, o Bolsonaro dispara na popularidade. O Bolsonaro só precisa fazer duas coisas hoje centrais. Duas coisas centrais. Ele precisa dar um cavalo de pau na Petrobras, mexer no PPI, jogar lá para baixo o preço do combustível, da gasolina e do gás de cozinha, que a popularidade dele estoura, e ele precisaria lançar um grande programa de retomada de obras públicas. Hoje o Brasil tem mais de 14 mil obras públicas paradas, com licitação pronta, com tudo arcabouço jurídico pronto. É só injetar dinheiro que isso se renova. É possível, de imediato, gerar 1 milhão de empregos via construção civil no Brasil. Se o Bolsonaro tiver um mínimo de inteligência estratégica, ele pode ir para cima, baixar o preço dos combustíveis, soltar alguns bilhões de dinheiro e gerar 1 milhão de empregos na boca da eleição. As pessoas estão brigando com Rita Von Hunt. Tipo assim, que descolamento da realidade é essa, meu Deus do céu? Esse é um ponto. O segundo ponto é que, veja, Chico, ano passado a gente saiu nas ruas para tentar derrotar o Bolsonaro. Enquanto isso, estava o Wellington Dias, governador do PT do Piauí, dando entrevista para a Folha, dizendo que não via motivo para impeachment, dizendo que não via razão para chamar Bolsonaro de genocida. Chico, ano passado a gente estava saindo para as ruas, no dia 29M, o vice-presidente nacional do PT, o Wellington Quaquá, soltou um artigozinho nojento no jornal Dia, dizendo que estava saindo para a rua para protestar contra Bolsonaro, era igual aos bolsonaristas. O presidente Lula ficou calado, só veio falar alguma coisa no terceiro ou quarto ato. Ciro ficou calado, só veio falar alguma coisa no terceiro ou quarto ato. Durante todos os atos de rua, eu sou militante do PCB e membro da direção nacional do partido. Durante todos os atos de rua, Chico, a gente veio, enquanto PCB, fazendo debate que era necessário mudar a dinâmica dos atos de rua, senão eles iam se esvaziar. Por quê? Estava acontecendo atos uma vez por mês, sempre aos sábados. E os primeiros 4 atos foram numa crescente, mas depois, naturalmente, as pessoas começaram a questionar o sentido daquilo ali. Um ato uma vez por mês ao sábado não vai derrotar o governo Bolsonaro porque ele não está tocando na produção. A gente sempre pautou mudar a dinâmica dos atos, tentar construir um conjunto de assembleias nas categorias dos sindicatos, mobilizar os servidores públicos, fazer trancaços, fazer ações que paralisem e afetem o capital durante a semana. O PT e Companhia Limitada, em toda a campanha fora Bolsonaro, manobraram para manter a mesma dinâmica, porque sabiam que os atos iam se esvaziar. E eu duvido algum dirigente petista dizer que eu estou errado, porque a gente acompanhou lá, viu as falas, tem as atas, sabe? Tem as coisas. Então manobraram para esvaziar as ruas. Ou seja, não queriam derrotar Bolsonaro. Não queriam impeachment. O militante petista de base que estava nas ruas com ódio, esse sim. Esse queria derrotar Bolsonaro, esse arriscou sua vida. E aí, veja, tem vários petistas que são de luta, que eu admiro, que eu tenho respeito, que a gente tem relação de construir. Agora, objetivamente, a direção do PT não queria derrotar Lula. A direção do PDT não queria derrotar Lula. A direção do PCdoB não queria derrotar Lula. Aí esvaziam os atos de Bolsonaro, você diz. Oi, derrotar Bolsonaro, desculpa. Aí esvaziam os atos de rua e agora vem com esse negócio. Que história é essa? Fora isso, veja bem. Tem outra coisa que as pessoas não estão
Estão fazendo uma mitificação. Chico, se o Bolsonaro perder a eleição, ele é presidente até dia 31 de dezembro. Isso não muda se for no primeiro ou no segundo turno. Percebe? Isso não muda. O Bolsonaro vai ser presidente. Aí as pessoas dizem assim, não, porque derrotando o Bolsonaro no primeiro turno, isso dá uma legitimidade maior para uma possível vitória de Lula e reduz a tentativa de golpe. Peraí. Então vocês estão dizendo que o Bolsonaro vai dar um golpe de acordo com um cálculo de legitimidade ou não de um intento golpista? Isso não faz sentido. As argumentações que eu tenho visto não são nem, principalmente assim, do Randolph, que já deu entrevista aqui para o canal, nem são nessa linha, são de que ele está cada vez mais arregimentando. Quanto mais tempo durar o processo, a ideia talvez seja essa, quanto mais tempo durar o processo, mais ele faz ferver o caldo e o caldo pode entornar. É mais isso, é tempo de tensão que aumenta. Eu também acho, mas veja, mesmo ele perdendo o primeiro turno, ele continua como presidente. Ele continua com a máquina do governo na mão. Então, assim, qual vai ser a diferença? Bolsonaro vai ter o quê? Menos tempo de TV e propaganda? Porque, assim, Bolsonaro, ele, enquanto presidente, ele pode, a partir de uma canetada, dar um pronunciamento de TV toda semana, depois de acabar o primeiro turno, dizendo que a eleição foi fraudada. Isso é permitido à presidência. Então, beleza, vamos imaginar. O melhor cenário. Bolsonaro perdeu no primeiro turno. Ele vai toda semana para a televisão dizer que foi uma fraude e conclamar a população a se levantar contra esse resultado e dizer que quer uma revisão, auditoria ou então não entrega o cargo. Ele pode fazer isso. Ô Jones, eu vou torcer para o Bolsonaro não estar vendo esse vídeo, porque você já deu boas ideias para ele. Espero que ele não veja ninguém mande esse vídeo para ele, não. Olha, eu te agradeço, eu estou tomando o teu tempo também, você falou que daqui a pouco tem um compromisso aí, te agradeço muito você ter achado uma brecha para a gente bater um papo no meio dessa campanha, pré-campanha ainda, né, mas você já está aí se articulando. Antes de terminar, queria lembrar todo mundo de novo para se inscrever no canal, ativar sininho, compartilhar o conteúdo, aquela lenga-lenga de sempre, mas que é necessário a gente repetir para fazer o vídeo circular. E muito obrigado e sucesso aí na campanha. Eu agradeço, Chico, foi um prazer. Quero chamar todo mundo que está assistindo esse vídeo para me acompanhar nas redes sociais, acompanhar o debate que a gente vem fazendo em Pernambuco, né? Pernambuco, a terra do cangaço, a terra do Mangue Beach, a terra que era o Quilombo dos Palmares, ficava aqui inicialmente em Pernambuco, a terra das ligas camponesas. Pernambuco tem um histórico de rebeldia, tem um histórico de luta, e a gente quer resgatar esse histórico. A gente quer fazer com que o Pernambuco de Gregório Bezerra, de Francisco Julião, de Cristiano Cordeiro, de Davi Capistrano, enfim, tantos nomes importantes da luta revolucionária, volte a ser referência nacional de luta e dê uma contribuição fundamental, não só para derrotar Bolsonaro, porque é uma das nossas tarefas centrais desse ano, como para criar as condições sociais e políticas para revogar todas as contrarreformas, todas as privatizações e avançar na luta pela revolução brasileira. Então, se você conhece algum amigo, alguma amiga de Pernambuco, manda esse vídeo, indica a gente, por aí vai, porque vamos embora ganhar essa eleição e derrotar Bolsonaro. E digo mais, Pernambuco da minha mãe, era pernambucana. Ô, rapaz, se tiver amigo em Pernambuco, Chico, pede um voto aí pra gente. Além desses nomes importantes todos que você falou, tem um que é importante para mim, que era minha mãe, que não está mais comigo, mas era pernambucana e eu gosto muito da terra. Maravilha. Bom, obrigado, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.